Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio. Que bom contar com a sua presença, com a sua sintonia aqui. Quero dizer, como eu já partilhei no sábado, que a partir de hoje eu vou começar a refletir também em alguns dias sobre a primeira leitura, sobre o Salmo, trazer outros elementos da leitura, das leituras do dia, né, além do Evangelho. Claro, o Evangelho é o central, mas a igreja apresenta todas as palavras ali, né, as citações, como fonte de instrução, de conhecimento, de direcionamento espiritual para nós. Então, alguns dias eu vou me focar até mais na primeira leitura, outros dias eu vou trazer um elemento ou outro da primeira leitura do Salmo, outros dias talvez eu me fixe mais no Evangelho, mas só para você saber e acompanhar. Por favor, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Também se inscreva no canal caso você não seja inscrito, tem muita coisa boa aqui para você, playlists, tem o projeto Bíblia em um ano, todo dia ao meio-dia está entrando o projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, comecei dia 1º de janeiro, vou terminar dia 31 de dezembro. Você pode começar agora, vai lá e vai começando, vai fazendo todo dia, é muito importante, o conhecimento da Bíblia é muito forte, nos liberta, nos leva a outro nível na nossa vida espiritual, tá? E compartilha também o link desse vídeo com mais pessoas. O Evangelho está em João, capítulo 15, versículo do 26 ao... Capítulo 15, 26, até o capítulo 16, versículo 4a. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse. Quando chegar a hora, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo, nós estamos já caminhando para o final da quaresma, quase, né? E Jesus está dizendo, olha, quando eu vier, depois da ascensão, né? Quando eu morrer e depois subir ao céu, o defensor que eu enviarei da parte do Pai, né? O defensor do grego parácletos, quer dizer defensor, advogado, o Espírito da verdade dará testemunho de mim, né? O Espírito Santo sempre dá testemunho de Jesus no coração das pessoas. Quando você está pregando, quando eu estou fazendo uma palestra, por exemplo, ou quando você está falando de Deus ou testemunhando Jesus para alguém, não são suas palavras que transformam a pessoa, mas é a ação do Espírito Santo no coração da pessoa dando testemunho de Jesus, enquanto você está pregando, sabe? Por isso que a gente tem que falar de Deus para as pessoas, testemunhar, porque, eu não sei falar. Cara, filho, filha, não é você. Você fala e o Espírito Santo vai dando testemunho de Jesus no coração da pessoa, vai convencendo a pessoa, talvez na hora que você está falando, ou talvez depois. Ele lembra, nós vimos ontem que uma das funções do Espírito Santo é recordar, né? Ontem ou sábado, se não me engano. Ele lembra a pessoa do que foi dito e ele testemunha Jesus no coração, no íntimo da pessoa, a partir do que você e eu dissemos. Dissemos para ela. E olha só, eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Eu vou embora, né? O Espírito Santo vai vir, mas vocês vão passar por dificuldades. Vão expulsar vocês da sinagoga. Quem vos matar julgará que estará prestando um culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas eu já te digo isso agora a vocês, para quando acontecer vocês não se escandalizarem, né? E a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 11 a 15, é muito interessante. E ela ratifica, corrobora aquilo que eu falei, da ação do Espírito Santo transformando, dando testemunho de Jesus no coração da pessoa. Olha, Paulo chegou ali, né, em Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, uma cidade que tinha status de direito de colônia romana, né? Passaram alguns dias na cidade e no sábado eles foram além da porta da cidade, está escrito aqui na leitura, foram num rio. E ali tinham muitas mulheres reunidas, né? Algumas mulheres ali, era um lugar de oração na beira daquele rio. Algumas mulheres iam lavar as roupas ali no rio, como era muito comum antigamente, né? Quarar a roupa ali no rio, né? E ali eles começaram, tinham muitas pessoas fazendo oração e Paulo começou a fazer oração e a falar. Do nada. E ali eram mulheres pagãs, eram povos pagãos que não conheciam Jesus, que não conheciam o judaísmo, que não conheciam as promessas de Deus.
que adoravam vários deuses, que era um povo bagunçado. Só que ali na beira daquele rio, São Paulo começou a falar. Jesus é o Filho de Deus, enviado e foi morto, ressuscitou, nele nós seremos salvos. E o Espírito Santo moveu o coração de uma mulher que estava ali na beira do rio do nada, chamada Lídia, que era uma comerciante de púrpura, né, da cidade de Tiatira, uma mulher bem-sucedida, que poderia ajudar os apóstolos também na empreitada da evangelização, porque evangelizar também custa dinheiro, né? E ali no rio do nada, ela nunca tinha visto aqueles homens. O Espírito Santo moveu o coração dela, deu testemunho de Jesus no coração dela, e ali ela aceitou a fé, pediu o batismo e chamou: vem ficar na minha casa. Ela era uma mulher de posses, né? E os apóstolos, eles viviam itinerantes, eles não tinham dinheiro, não tinham onde ficar. Vem ficar na minha casa. Então eles foram, ficaram, e a partir dali eles saíam pregar, né? Você vê, nós vimos na primeira leitura de ontem também, especial sábado, que os apóstolos iam sendo conduzidos pelo Espírito. Não vão ali, vão aqui, vem lá, vem aqui, não vão lá. E o Espírito os levou à Macedônia. E ali o Espírito Santo levou eles naquele rio, na beira daquele rio, onde havia oração, onde havia mulheres lavando roupa. E ali o Espírito Santo tocou o coração daquela mulher. Você está vendo como as coisas são concatenadas, né? Deus te leva a fazer uma coisa, mas antes de você fazer aquilo, Ele já preparou tudo. E Ele vai ligando depois os pontos, né? Por isso que a gente falava sábado e repito, se permitir conduzir pelo Espírito Santo, sabe? Porque o Espírito Santo vai te levar ao êxito, ele vai te levar pelo caminho certo para que você fuja às armadilhas do inimigo que estão sempre preparadas para você, sabe? Isso é muito importante. Que nós nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo, sobretudo hoje, segunda-feira, começo do primeiro dia civil da semana, né? Faça o propósito de começar essa semana sendo conduzida em tudo pelo Espírito Santo, né? Porque se você for conduzido pelo Espírito Santo, sabe, você não vai cair em provação, não vai ser, sabe, levado a armadilhas, a cair, a se afastar de Deus. Você vai ser levado ao êxito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Por favor, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus abençoe.